Olá, meus queridos companheiros apaixonados por história. Aqui é Joana Oliveira e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Diário da História. O vídeo de hoje é a parte final da minissérie sobre a dinastia Plantageneta. Hoje falarei sobre os reis Eduardo IV, Eduardo V e Ricardo III, os monarcas da Casa de York. Quero agradecer a todos que assistiram a minissérie e compartilharam os vídeos com os seus amigos. Isso é muito importante para a divulgação do canal e particularmente me incentiva a continuar produzindo mais conteúdos para este canal. Muito obrigada, pessoal! Eduardo IV foi o primeiro monarca inglês da Casa de York, cujo reinado marcou um período crucial da Guerra das Duas Rosas. Ele ascendeu ao trono em um contexto de intensa disputa dinástica e, através de sua habilidade militar e política, consolidou o poder da sua família. Eduardo IV nasceu no dia 28 de abril de 1442, em Rouen, na França. Eduardo era o filho mais velho de Ricardo Plantageneta, terceiro duque de York, e de Cecília Neville. Sua infância foi moldada pela rivalidade entre as casas de York e Lancaster, que culminariam na sangrenta Guerra das Rosas, ou Guerra das Duas Rosas. Quando seu pai, o Duque de York, foi morto em batalha em 1460, Eduardo, com apenas 18 anos, herdou o título de duque e a liderança da causa iorquista. Eduardo provou ser um combatente militar talentoso e, com o apoio de seu primo, o poderoso Ricardo Neville, o Conde de Warwick, conhecido como o Fazedor de Reis, alcançou uma vitória decisiva na Batalha de Taunton, em 1461. Essa vitória lhe permitiu depor o rei Henrique VI e ser coroado como Eduardo IV. O reinado de Eduardo IV não começou em paz total. Ele continuou a reprimir a resistência dos Lancaster e, em 1465, capturou o ex-rei Henrique VI, aprisionando-o na Torre de Londres. Uma das decisões mais controversas e impactantes de seu reinado foi seu casamento secreto com Elizabeth Woodville, em 1464. Elizabeth era uma viúva de um cavaleiro lancasteriano, e sua escolha como rainha chocou a corte e o próprio Conde de Warwick, que havia negociado o casamento do novo rei com uma princesa francesa. Este evento azedou a relação entre o rei e seu principal apoiador. O conflito com Warwick se intensificou. O conde se revoltou contra Eduardo e, em 1470, uniu aos Lancaster, libertando o ex-rei Henrique VI e restaurando-o ao trono. Eduardo foi forçado a fugir para a Borgonha, dando início ao seu breve exílio. Eduardo IV não demorou a agir. Em 1471, com o apoio financeiro e militar de seu cunhado, o Duque de Borgonha, ele retornou à Inglaterra. Em uma série de vitórias decisivas, incluindo a Batalha de Tewkesbury, ele derrotou e matou o filho de Henrique VI, Eduardo de Westminster. Pouco depois, o próprio Henrique VI foi morto na Torre de Londres, cimentando o poder de Eduardo IV e pondo fim à linhagem direta dos Lancaster. O segundo reinado de Eduardo IV foi um período de relativa estabilidade e prosperidade. Ele se dedicou à administração do reino e à restauração das finanças reais. Sua popularidade cresceu
e ele é lembrado como um monarca capaz e carismático, que governou com mão firme. Com a rainha Elizabeth Woodville, Eduardo IV teve 10 filhos. Seus filhos mais notáveis foram Isabel de York, que se casaria com Henrique VII, unindo as casas de York e Lancaster e dando origem à dinastia Tudor, e seus 2 filhos, Eduardo V e Ricardo, Duque de York. Eduardo IV morreu repentinamente em 1483, pouco antes de seu aniversário de 41 anos. A causa de sua morte não é clara, mas acredita-se que tenha sido devido a uma doença como pneumonia ou febre tifoide. Após a sua morte, seu filho de 12 anos, Eduardo, foi proclamado rei como Eduardo V. No entanto, o irmão de Eduardo IV, Ricardo, Duque de Gloucester, que mais tarde se tornaria Ricardo III, aprisionou o jovem rei e seu irmão mais novo na Torre de Londres. Pouco tempo depois, os 2 príncipes da Torre desapareceram e nunca mais foram vistos, dando origem a um dos maiores mistérios da história inglesa. Ricardo III assumiu o trono, mas seu breve e impopular reinado culminou com sua derrota e morte na Batalha de Bosworth Field em 1485, marcando o fim da Guerra das Duas Rosas. O legado de Eduardo IV reside na sua habilidade de emergir como líder vitorioso em uma das guerras civis mais complexas da história da Inglaterra, pavimentando o caminho para a dinastia Tudor, que traria um novo capítulo de estabilidade, poder, prosperidade e mudanças que perduram até os dias de hoje. Eduardo V foi um dos monarcas mais trágicos e enigmáticos da história inglesa. Seu breve reinado foi dominado pelas manobras políticas de seu tio, Ricardo, Duque de Gloucester, e seu desaparecimento, juntamente com seu irmão mais novo, na Torre de Londres. Eduardo V nasceu no dia 2 de novembro de 1470, no Santuário de Westminster, onde sua mãe, a rainha Elizabeth Woodville, havia buscado refúgio durante um breve período em que seu pai, o rei Eduardo IV, foi deposto por Ricardo Neville, o conde de Warwick, e o rei Henrique VI foi restaurado ao trono. Seu nascimento neste local sagrado, em meio à turbulência da Guerra das Duas Rosas, já prenunciaria uma vida de incertezas. Quando seu pai, Eduardo IV, da Casa de York, morreu inesperadamente em 1483, o jovem Eduardo, com apenas 12 anos, tornou-se o novo rei da Inglaterra. Ele foi imediatamente proclamado Eduardo V. Naquele momento, ele estava no castelo de London, sob a custódia de seu tio materno, Anthony Woodville, segundo conde de Rivers. Com a morte de Eduardo IV, a questão da regência para o jovem rei se tornou um ponto de discórdia. A família da rainha viúva, os Woodville, desejava manter a influência sobre o novo monarca. No entanto, no testamento de Eduardo IV, designava que seu irmão, Ricardo, Duque de Gloucester, como Lorde Protetor do reino e guardião de seu sobrinho. Ricardo de Gloucester rapidamente agiu para assumir o controle. Em 29 de abril de 1483, ele interceptou o cortejo do rei Eduardo V a caminho de Londres, prendeu o conde Rivers e outros membros da comitiva Woodville e assumiu a custódia do jovem rei.
Eduardo V foi levado para Londres e instalado nos aposentos reais na Torre de Londres, que era então tanto uma fortaleza quanto uma residência real. A princípio, essa parecia uma medida de segurança padrão antes de sua coroação. A situação se deteriorou rapidamente para o rei Eduardo V. Seu tio começou a consolidar seu poder e a minar a legitimidade do jovem rei. Ricardo alegou que o casamento de Eduardo IV com Elizabeth Woodville era inválido, tornando assim os filhos do casal ilegítimos. A justificativa para essa alegação foi a suposta existência de um pré-contrato de casamento entre Eduardo IV e Lady Eleanor Butler antes de seu casamento com Elizabeth. Se isso fosse verdade, tornaria o casamento com Elizabeth nulo e seus filhos seriam herdeiros ilegítimos do trono. Em 16 de junho de 1483, o irmão mais novo de Eduardo V, Ricardo, Duque de York e Norfolk, de 9 anos, juntou-se a ele na Torre de Londres. Em 25 de junho de 1483, o parlamento, influenciado por Ricardo de Gloucester, declarou formalmente que os filhos de Eduardo IV eram ilegítimos, removendo-os da linha de sucessão, e no dia seguinte, no dia 26, Ricardo de Gloucester foi proclamado Rei Ricardo III. Após a ascensão de Ricardo III, os dois príncipes desapareceram da vista do público e nunca mais foram vistos. O destino de Eduardo V e seu irmão é um mistério até os dias de hoje. A teoria mais amplamente aceita é que eles foram assassinados, provavelmente por ordem de Ricardo III, para eliminar potenciais rivais ao trono. Séculos depois, em 1674, foram encontrados esqueletos de duas crianças em uma caixa de madeira durante obras na Torre de Londres. Os restos mortais foram colocados na abadia de Westminster. Embora a identificação exata nunca tenha sido confirmada, muitos acreditam que pertençam aos príncipes desaparecidos. O reinado de Eduardo V foi meramente nominal, durando apenas 78 dias, e ele nunca foi coroado. Sua história é um trágico lembrete das cruéis realidades do poder e da ascensão na Inglaterra do século XV. O mistério de seu desaparecimento continua a fascinar historiadores e o público, e a figura de Eduardo V permanece como um símbolo da infância perdida e da intriga política. Olá, se você chegou até aqui, quero te pedir para você se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar o vídeo com os seus amigos. Isso ajuda o YouTube a apresentar o conteúdo do canal a mais pessoas e desse modo você estará ajudando o canal a crescer. Desde já agradeço. Ricardo III foi o último monarca inglês da Casa de York e o último rei da dinastia Plantageneta. Seu reinado, embora curto e controverso, é um dos mais debatidos na história da Inglaterra, marcado pela ascensão ao trono em meio a acusações de usurpação e sua morte dramática na Batalha de Bosworth Field. Ricardo nasceu no dia 2 de outubro de 1452. Ele era o 12º filho e o 4º filho sobrevivente de Ricardo Plantageneta, terceiro Duque de York, e de Cecília Neville. Sua infância foi moldada pela turbulenta Guerra das Duas Rosas. Após a vitória de seu irmão mais velho, Eduardo IV, na Batalha de Taunton,
Em 1461, Ricardo recebeu o título de Duque de Gloucester aos 9 anos de idade. Ele se mostrou um fiel e capaz comandante militar e administrador para seu irmão, servindo-o com lealdade durante seu primeiro e segundo reinado. Com a morte súbita de seu irmão, em abril de 1483, lançou a Inglaterra em uma crise de sucessão. O herdeiro aparente era seu sobrinho, o jovem Eduardo V, de apenas 12 anos. Eduardo IV havia nomeado Ricardo como Lorde Protetor do reino e guardião de seu sobrinho, com o objetivo de orientar e proteger o jovem monarca. No entanto, Ricardo traiu seu irmão e seu próprio sobrinho, usurpando para si o poder real. Ricardo prendeu membros da família Hauteville e assumiu a custódia do jovem rei. Eduardo V foi instalado na Torre de Londres, supostamente aguardando sua coroação. Pouco tempo depois, o irmão mais novo de Eduardo V, Ricardo, Duque de York, juntou-se a ele na torre. A partir de então, Ricardo de Gloucester começou a questionar a legitimidade do casamento de Eduardo IV com Elizabeth Hauteville, alegando que havia um pré-contrato de casamento que tornaria a união inválida e, consequentemente, os filhos frutos dessa união ilegítimos. Em 25 de junho de 1483, por meio de uma assembleia organizada por membros do parlamento, declarou que os filhos de Eduardo IV com Elizabeth Hauteville eram ilegítimos, e no dia seguinte, Ricardo foi proclamado rei. Após sua proclamação, seus sobrinhos desapareceram. A crença popular na época e por grande parte da história era que eles haviam sido assassinados por ordem de Ricardo III para eliminar qualquer ameaça ao seu trono. O reinado de Ricardo III durou apenas 2 anos. Apesar da forma controversa como chegou ao poder, ele demonstrou ser um administrador capaz, aprovando leis para o bem-estar público, como a reforma das finanças e a proteção de bens contra confisco. Ele também buscou apoio popular no norte da Inglaterra, onde era bem quisto. No entanto, seu reinado foi constantemente assombrado por conspirações e revoltas, muitas delas encorajadas por ex-apoiadores de Eduardo IV e por aqueles que viam a usurpação como ilegítima. A principal ameaça veio de Henrique Tudor, um descendente da casa de Lancaster, que vivia no exílio na Bretanha e tinha pretensões ao trono. A confrontação final ocorreu no dia 22 de agosto de 1485, na Batalha de Bosworth. As forças de Ricardo III enfrentaram o exército de Henrique Tudor. Embora Ricardo possuísse um exército maior, ele foi traído por alguns nobres, que se recusaram a apoiar suas tropas num momento crucial. Ricardo III era um líder militar corajoso. Lutou bravamente na batalha. Segundo relatos, ele teria cavalgado diretamente em direção a Henrique Tudor, na tentativa de matá-lo e por fim a revolta. No entanto, ele foi derrubado de seu cavalo e morto em combate. A morte de Ricardo III marcou o fim da dinastia Plantageneta, que governou a Inglaterra por mais de 300 anos, e o fim da Guerra das Rosas. Henrique Tudor foi coroado rei no campo de batalha como Henrique VII. Posteriormente, ele uniu as casas de Lancaster e York por meio de seu casamento com Isabel de York, filha de Eduardo IV. A união do casal resultou na fundação da dinastia Tudor. Ricardo III permanece uma figura complexa até os dias de hoje. Um rei que chegou ao poder de forma questionável,
mas também mostrou capacidade administrativa e bravura no campo de batalha. Seu legado continua a ser um tema de debate e fascínio. Muito obrigada, meus queridos companheiros, por me acompanharem ao longo da minissérie. O apoio de vocês é muito importante para a continuidade do canal. Espero vocês no próximo vídeo.